Boa noite. Agradecer o convite para novamente estar aqui na casa. Eu brinco que todas as vezes que nos convidam, né, para fazer estudo, é uma grande oportunidade, porque a gente acaba se debruçando sobre o tema e quem sai, de fato, mais agraciado pelo trabalho é o próprio orador, né? Então é sempre uma oportunidade de aprendizado. O tema que a gente vai trabalhar essa noite, um tema proposto pela casa, é uma passagem: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso está em Mateus 5, e é logo uma fala de Jesus após o Sermão do Monte. Todos nós, né, conhecemos o Sermão do Monte, que quando Jesus fala das bem-aventuranças, que são as balizas para a nossa evolução, né? Ele convida a todos, né? Bem-aventurados os humildes, os mansos, bem-aventurados os puros de coração. Ele vem falando de todas as bem-aventuranças. Assim que ele termina o Sermão do Monte, ele olha para os seus discípulos e fala: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E aí é um convite a todos, com certeza, a todos os cristãos, não só os cristãos, mas todos os homens de bem, para que possam testemunhar de fato aquilo que eles já aprenderam com Jesus, né? Então ele faz isso diretamente para os seus discípulos. O Zé estava falando aqui agora mesmo, né, de palestras do Haroldo. Tem outra pessoa que eu gosto muito, que é um rapaz muito novinho, que chama André Valadão. André Valadão é um rapaz que estuda a doutrina espírita, várias palestras dele no YouTube, e muito da minha palestra hoje eu colei, né, do André, porque eu gosto muito das palestras dele. Eu acabei me baseando muito nele. Desculpa te interromper, a bateria do microfone está acabando, você pode usar o microfone com fio? Ah, tá. Nós só vamos trocar de microfone. E aí o André vem falando, né, ele traz esse estudo, porque na verdade ele tem um grupo de estudos em patrocínio, e eles se debruçaram sobre esse tema, para entender o que de fato Jesus queria dizer de sal da terra, de luz do mundo. Jesus era um grande professor, né? Ele era um grande... ele conseguia trazer mensagens de intenso conteúdo, de intensa sabedoria, os ensinamentos básicos, doutrinários de Jesus, mas ele se apegava às coisas cotidianas. As pessoas eram extremamente simples, muitas ignorantes, e ele acabava usando termos cotidianos: sal, luz, né? Todo o evangelho, todo o ensinamento, ele é muito metafórico. Ele usava de parábolas, ele usava de metáforas para poder trazer o conteúdo doutrinário. E aí ele usa sal, e aí ele usa luz. E assim que ele se remete aos discípulos, ele vai e fala exatamente para ele: vocês, né, vós sois, né, o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele se dirige aos discípulos, ele vai falar: vós sois o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, e sim no lugar certo. Essas duas passagens quase todos nós já conhecemos, né? E a gente vai tentar falar um pouco delas para a gente poder entender qual é de fato o ensinamento de Jesus. E aí ele enfatiza o quê? A responsabilidade desses discípulos, a responsabilidade dos cristãos.
E André Valadão fala, não é só dos cristãos, não é só dos discípulos, é para todo aquele que se despertou para o bem. Todo ser humano que está trilhando o caminho do bem, independente se é cristão ou não, independente se é espírito ou não, Jesus está pedindo um testemunho da sua fé. Ele está pedindo que a gente seja de fato sal na terra, que a gente seja de fato uma luz do mundo, que brilhe a nossa luz e que a gente consiga temperar o mundo. Então é um convite para que a gente assuma espiritualmente as semelhanças, as características que são próprias do sal e próprias da luz. Então ele pega o sal e, através de uma metáfora de sal, ele vai enumerar algumas características do cristão, do discípulo, daquele homem do bem. E aí esse grupo de estudos do André Valadão, eles começam de fato a estudar quais são as propriedades do sal e o que Jesus queria dizer de fato, seja um sal. E aí ele começa a descrever 6 características do sal que poderiam embasar essa fala de Jesus. A primeira delas, para que a gente usa sal em casa? A gente usa sal para temperar o nosso alimento, para dar sabor aos nossos alimentos. Uma comida insípida, uma comida sem sal, é uma comida sem sabor, é uma comida sem gosto, né? Todos nós que já estivemos internados em algum momento da vida, a gente brinca, mas que comida mais sem sal do hospital, né? É uma comida sem gosto, sem prazer. E aí, ele pega essa característica do sal, de saborear, de dar sabor, de temperar a vida, para trazer para o cristão, ou para o discípulo, ou para o homem do bem, aquilo que é o tempero da vida, que é a alegria da vida, a motivação para viver. E aí ele cobra todo aquele que é do bem, todo aquele que já aprendeu os ensinamentos de Jesus, principalmente as bem-aventuranças, tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que encontrar motivos diários para manter a nossa evolução diariamente nesse processo que a gente vive. E aí o Zé estava acabando de falar aqui, né, das querelâncias, das dificuldades. A gente está num mundo de provas e expiações. E como nós vamos representar o cristão, o discípulo do bem, se nós somos tristes, revoltados, se a gente não consegue sair dessa lamentação diária? E aí o tempero da vida, o tempero da comida que ele se remete em relação ao sal, é que a gente seja de fato pessoas motivadas, alegres, resilientes, com um propósito de vida. E aí, nesse mundo que a gente se encontra hoje, nós nunca tivemos na história da humanidade tanta depressão. Nunca. Nós nunca tivemos na humanidade tantos suicídios. A gente tem um suicídio a cada 40 segundos. Né? Isso dá em torno de 900 mil suicídios ano. Cadê o tempero dessa vida? Né? Se nós somos discípulos, se nós somos seguidores de Jesus, a gente tem que ter um motivo para viver. E o principal motivo para a nossa existência é exatamente a busca da evolução, a busca dessa perfeição. E aí a gente tem uma frase muito interessante que fala: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Se você tem um porquê viver, você vai ter que suportar o como. E é isso. Se eu tenho um porquê, que é seguir Jesus, que é evoluir, que é ser melhor a cada dia, eu vou suportar o como. Eu vou suportar as dificuldades, os obstáculos e eu vou seguir adiante. Então, a primeira característica que eles colocam do sal, a que Jesus se remetiam, é: temperem a vida, dê sabor à vida. Se vocês são cristãos, se vocês são discípulos, se vocês são homens do bem, sejam felizes,
Sejam agradecidos. Sérgio Bebiano acabou de falar aqui, agradecido, gratidão. Sejam gratos pela oportunidade de uma nova existência, mesmo com dificuldades, mesmo com obstáculos. É uma oportunidade para a gente saborear, dar tempero não só à nossa vida, quanto à vida dos que nos cercam. A segunda característica do sal, se a gente for pensar historicamente, né? Na antiguidade não tinha geladeira. Muitos conservavam os alimentos com o sal. O sal conserva os alimentos, né? A gente salgava as carnes, a gente salgava os alimentos. E era assim a época de Jesus. Eles conservavam com o sal. Então, se nós temos um mundo hoje, né, Bauman fala do mundo líquido, da sociedade líquida, em que os valores se diluíram, está tudo muito solto, está tudo muito diluído. Então, no mundo em que os valores são tão efêmeros, são tão relativos, são tão líquidos, cabe a nós, homens do bem, cristãos, discípulos de Jesus, conservar esse sal. Conservar os valores éticos, morais, a fraternidade, a justiça, esses valores que são tão caros para nós enquanto cristãos. Cabe a nós dar exemplo de seguir, né? Conservar isso que é tão importante para nós. Então, os cristãos são chamados a conservar, a preservar o bem, a justiça, a verdade, os valores éticos e morais para a harmonia da humanidade. A terceira característica, a gente viu que o sal tempera, o sal conserva e o sal dá equilíbrio. Se a gente for pensar no nosso corpo, enquanto homeostase, equilíbrio do meu corpo, do meu organismo mesmo, fisiológico, a gente tem um cloreto de sódio, que desempenha um papel extremamente importante para um negócio que chamou homeostase, o equilíbrio fisiológico para que as minhas células funcionem bem. Uma vez meu pai foi internado porque o sódio dele estava baixo, ele começou a convulsionar e ele ficou muitos dias no hospital tentando equilibrar esse sal para que o organismo dele pudesse funcionar bem. Então o sal, ele tem esse poder de equilibrar um organismo. E aí, no mundo em que a gente se encontra, né, é um convite para que nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos do bem, que a gente equilibre o mundo. Como é que a gente vai tentar fazer esse equilíbrio entre bem e mal, justo e injusto? Através das nossas vibrações. Um grupo de pessoas, onde um ou mais estiverem em meu nome, não é assim? Se nós, único, individualmente, conseguimos vibrar positivamente, imagina um grande número de pessoas vibrando em prol do bem, da justiça, da igualdade, da inclusão, da fraternidade, de valores que nos são caros, que a gente precisa conservar e que através das nossas vibrações de amor, a gente pode ajudar a equilibrar a biosfera psíquica do planeta. Então, cabe a nós esse equilíbrio, por isso que eu ponho o balancinho ali do bem, do mal. Cabe a nós, que já entendemos o que é para ser feito, né? Que já compreendemos as bem-aventuranças, que a gente consiga ajudar nessa vibração, nesse equilíbrio da biosfera psíquica da Terra. Isso, né? Não é uma coisa difícil da gente fazer, a gente pode fazer isso através de meditação, de vibração de amor. E quando vocês vêm à casa espírita, que vocês se submetem a um passe, o que é um passe magnético? Nada mais é do que uma grande vibração de amor, para te equilibrar seu psiquismo, que a espiritualidade venha com enorme misericórdia ajudar a te equilibrar enquanto espírito encarnado. Passe a isso, né? E se a gente consegue fazer essas vibrações um a um, o que a gente conseguiria do ponto de vista coletivo fazer do plano terrestre, né, em termos de uma vibração mais planetária?
a gente consegue, né? A quarta característica do sal seria que ele está presente em muitos ambientes. A gente tem sal no mar, a gente tem sal nas minas subterrâneas, a gente tem sal dentro da gente, como eu acabei de falar da homeostase, a gente tem sal nos alimentos. Então, o sal, ele está presente em muitos lugares e passa quase que despercebido, né? A gente nem entende como é que o sal está no nosso organismo, o sal no mar, o sal nas minas. Ele não aparece, mostrando para a gente, né, que estar presente em todos os ambientes, ele nos cobra em estar presente e não buscar reconhecimento. Então, em um mundo de visibilidade e exposição, qual a nossa postura cristã? O que buscamos? Reconhecimento ou a nossa paz interior? A gente até quer ser sal, mas a gente quer ser visto. A gente até quer ser a alegria do centro, a alegria da casa. Você quer tentar buscar motivação para as pessoas. Você quer equilibrar em termos de vibração, mas a gente quer ser visto. Nós ainda estamos no ponto da nossa evolução que a gente ainda faz caridade, a gente faz uma série de coisas, mas a gente quer ser visto. O Roberto Lúcio fala muito isso nas palestras dele. Vocês acham que palestrante sobe lá em cima, pega o microfone e vai fazer uma palestra por pura caridade? Não, porque ele é extremamente... ele quer aparecer, né? Ele brinca assim, a gente vai lá porque a gente é vaidoso, né? E a gente é muito assim ainda, né? A gente quer reconhecimento o tempo todo. A gente quer reconhecimento do outro, do parceiro, do filho, do patrão, na casa espírita. A gente ainda não consegue ser um sal que passa despercebido. A gente tem conseguido ser sal, mas a gente ainda quer aplausos. E essa característica do sal é um convite para que a gente seja humilde, que a gente tempere, que a gente dê sabor, que a gente motive, que a gente equilibre, que a gente vibre, mas que a gente tente passar despercebido. É difícil, né? Mas o sal tempera e ele passa despercebido. É um convite à humildade. A quinta característica é que o sal, à época, ele tinha um valor muito alto. Ele tinha um valor monetário, era moeda de troca. Né? Era tão importante o sal, à época de Jesus, que ele valia como se fosse ouro. Então, os romanos, os soldados romanos, ganhavam salário. De onde que vem salário? Do sal. A palavra salário vem exatamente desse pagamento que acontecia em sal, porque sal era ouro. E aí, se a gente pega essa parte histórica, que mostra que sal é tesouro, que sal é ouro, aí a pergunta que a gente faz: qual o maior tesouro da terra? Qual é? Né? Que a grande, né, a lição que nos tem: onde está o seu tesouro, estará o seu coração, onde as traças não roem. Não tem isso? Onde que tem que estar o nosso investimento? Nos tesouros, que são os bens das virtudes. E aí ele fala que o sal, que é esse sal monetário, nada mais é do que a gente tem mais valor na terra, que são os homens do bem. São homens de bens que buscam os valores imperecíveis, as virtudes. E aí a gente tem uma lista de homens do bem que vieram, que temperaram, que motivaram, que equilibraram, que vibraram, que foram humildes, que passaram quase que despercebidos, não buscavam aplausos, e que implantaram os tesouros que hoje a gente tem na terra. Jesus, Francisco de Assis, Gandhi, Luther King, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Nós temos N exemplos
de espíritos que encarnaram e que conseguiram ser sal, de fato, a forma que Jesus falou em Mateus. Vós sois sal. E eles foram de fato sal, com todas as características que o sal tem. E eles de fato nos mostraram que é possível construir esse tesouro na terra, que é esse tesouro das virtudes, que é alcançar gradativamente de fato as bem-aventuranças e nos tornarmos virtuosos. E aí, se é valor monetário, entra numa questão que a gente vive atualmente, que é o capitalismo. Onde está maior investimento meu? Em ser ou em ter? Ou em ser virtuoso ou ter bens materiais? Todos esses que conseguiram galgar o tesouro das virtudes não deram muita bola para os bens materiais. Todos eles priorizaram o seu crescimento pessoal, a sua evolução enquanto espírito, a sua evolução enquanto virtudes e bens morais e éticos do que monetariamente. Então, o sal, ele tem valor de tesouro, ele tem valor monetário e nos convida a pensar: se eu quero ser sal, se eu quero testemunhar de fato e ser discípulo de Jesus, eu tenho que pensar se eu vou valorizar o ser ou o ter. E aí faz a pergunta: a gente edifica a nossa riqueza fora ou dentro de nós? Nos convidando a, de fato, sermos esses homens do bem, como Jesus, como Gandhi, como Paulo e muitos outros que aqui tiveram. E por fim, a sexta característica que eles conseguem definir do sal é que o sal, ele tem uma relação com fidelidade, e isso é bíblico. A gente tem no Antigo Testamento, em Levítico: pois o sal representa a aliança que Deus fez com seu povo. Está na Bíblia. Que é um pacto duradouro, perpétuo, imperecível, incorruptível, símbolo de lealdade e fidelidade, E é um convite para que a gente seja de fato fiel. É um pacto de fidelidade que Jesus faz com seu povo, colocando como símbolo o sal. É um convite para que a gente possa ser fiel aos seus ensinamentos, às suas causas. Não só, quando a gente pensa nos ensinamentos, nas causas de Jesus, a gente está falando da tal da reforma íntima, que é o ser fiel nesses valores, no meu pensamento, nas minhas palavras e nas minhas ações. Então, André Valadão fala que a partir de estudos, eles conseguiram colocar 6 características que Jesus talvez tivesse pensado quando ele se remeteu a sal, para que a gente pudesse buscar essas características, para que a gente pudesse de fato responder esse convite de vós sois o sal da terra. E ele ainda fala que o sal, para que ele possa temperar, ele tem que ter um meio. Então vamos pensar: o sal está dentro do meu organismo, tem um meio interno do meu organismo. O sal está no mar, tem água. O sal está na comida, ele está misturado ali na comida. O sal nas minas subterrâneas, ele está lá no meio da terra. E aí ele fala que o sal, para que ele possa agir, ele tem que estar em algum meio. E aí é uma nova reflexão, para a gente salgar, para a gente temperar, para a gente motivar, para a gente equilibrar, a gente tem que estar com alguém. E aí ele fala que o sal não faz efeito à distância, ele precisa estar em contato com o meio que irá em transformar. Então é o Evangelho em ação, onde? Na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, no meu planeta,
eu tenho que estar no meio para que eu possa de fato ser sal. E aí a gente tem que pensar que a doutrina espírita já nos trouxe e nos traz diariamente muita informação, muito conhecimento. A espiritualidade tem nos ofertado a mensagem necessária para assumirmos a nossa função de sal. Se a gente pega os livros básicos da doutrina espírita, do início ao fim, é ensinando como ser sal. É ensinando como ser luz. É ensinando como viver as bem-aventuranças. É ensinando como viver os ensinamentos de Jesus. Então, cabe a nós, que hoje já sabemos, a doutrina espírita nos enriquece o tempo todo desse conhecimento, se a gente já sabe, que a gente consiga colocar em ação. Que a gente coloque de fato esse aprendizado, esse evangelho em ação. E aí tem um padre que chama Antônio Vieira, ele viveu no Brasil, lá no Maranhão, em 1654. E aí ele veio à época, né, dos portugueses, aquela coisa, para poder, na época, catequizar as pessoas aqui no Brasil. E ele tem um texto muito interessante que ele remete a esse texto bíblico, que ele fala o sal da terra. E o padre Antônio Vieira, ele acaba fazendo um discurso para os peixes, né, muito engraçado, mas ele vai falar para os peixes. Aí ele fala: qual a causa da corrupção de uma terra cheia de pregadores? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. O efeito do sal é impedir a corrupção. Os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Os pregadores dizem uma coisa ou vivem outra? Ou os ouvintes não a querem receber? Gente, isso é de 1654. É como se a gente estivesse falando disso hoje, em 2025. Nós que somos os pregadores, nós que somos aqueles que já conhecem o Evangelho, aqueles que já conhecem a doutrina espírita, a gente tem salgado? A gente está conseguindo salgar as pessoas da nossa família, da nossa comunidade? A gente tem conseguido despertá-los para os ensinamentos de Jesus? Ou a gente é muito ruim pregador, ou aquele que a gente quer pregar, receber nosso ensinamento, não quer receber. Nada mais atual do que hoje. Muitos ainda continuam resistentes à evolução. Muitos ainda continuam resistentes a mudanças. Porque tem uma coisinha muito perigosa em nós que chama zona de conforto. Enquanto a gente não sair dessa zona de conforto, a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai conseguir evoluir. Porque o Zé e o Sérgio estavam falando aqui agora mesmo, crescer dói, evoluir dói. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não pensem que a gente está no mar de rosas. Todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ou já sofremos ou ainda vamos sofrer nessa atual encarnação. Porque é o esperado, nós estamos no mundo de provas e expiações. E aí, será que a gente consegue sair dessa zona de conforto e virar sal de fato? Né? E o que Jesus pede aos discípulos, quando ele termina a bem-aventurança, ela, vós sois sal. Então, dê um jeito de ser sal. Porque você já sabe, você já tem um entendimento do meu ensinamento. Então, vá e faça a diferença. Vá e tempere. Vá e dê sabor à vida das pessoas. Vá e equilibre as pessoas. Vá e mostre o que é importante, é ser tesouro virtuoso e não tesouro da terra. E aí o Padre Antônio exatamente chama a atenção e fala: o que está acontecendo? Ou o sal não salga, ou as pessoas não querem se salgar. Muito atual, né?
Muitos de nós ainda vivem nessa situação. E a pergunta que Padre Antônio fala, que a gente repete: temos sido o sal que salga ou apenas o sal insípido? Porque tem muito cristão, muito homem do bem, que ok, eu não faço mal, então tá bom. Né? Isso é sal insípido. Se eu não faço mal, tá ótimo. Não, não tá. Além de você ter que fazer o bem, você tem que mostrar, pelos seus exemplos, pelas suas palavras, o quanto você vivencia os ensinamentos de Jesus, para que você possa, de fato, salgar a vida do outro. A terra carece desse sal e cabe a nós, porque eu considero nós, que buscamos a casa espírita, que saímos das nossas casas, que viemos dentro de uma casa espírita estudar, receber um passe, buscar uma vibração melhor, nós estamos tentando ser homens do bem. Então, cabe a nós assumir esse papel e ajudar nesse processo de regeneração da terra. E aí, Jesus, não satisfeito, fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele ainda cutuca mais ainda. Não adianta só temperar, você também tem que ser luz. E aí, é a passagem da candeia. Ninguém acende uma vela e põe ela debaixo da mesa. A gente acende vela e bota ela lá em cima, no veleiro, no lugar alto. Quando você está no mar, muitos, hoje não, porque hoje tem rota marítima, tem computador, mas antigamente, quem guiava os marinheiros? Faróis. Para todo lado tinha um farol. Quando o navegador olhava aquele farol, falava: é lá. Aquela luz era uma guia. E o convite é esse: sejam guia, iluminem, clareiem a vida das outras pessoas, sejam luz do mundo. E aí, é a responsabilidade do homem do bem na regeneração da terra, e a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, esclarecer e socorrer. Se nos apropriamos das lições do Cristo, é indispensável a nossa disponibilidade em doar nas atividades incessantes do bem. Cristão sem sacrifício, sem ação, é lâmpada morta. Luz precisa de combustível, não é isso? Eu boto lá a velhinha, lá ela tem que ter um pavio lá, daí a pouco aquela luz apaga, acaba ali o pavio, acabou, a lamparina precisa de querosene. Se a gente vai produzir essa energia toda aqui, a gente tem energia eólica, energia solar, energia da água, o que é isso? É o combustível para que essa luz aconteça. Se é para eu ser luz, eu preciso de combustível. Qual é o meu combustível? Evangelho. Né? Evangelho. Porque é através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que eu vou me nutrir de virtudes para que eu possa iluminar o caminho de alguém. Então Jesus ainda nos cobra: não adianta ser sal, tem que clarear, tem que iluminar, tem que ser referência, tem que ser luz. E ser sal e luz é um baita compromisso, né, gente? Vamos combinar que não é nada fácil você assumir um lugar de temperar a vida das pessoas, de motivar as pessoas, de dar equilíbrio, de vibrar para o planeta, de clarear o caminho das pessoas, de ter uma palavra que acolha e dê luz para essa pessoa. Isso não é fácil. Mas foi o que nos foi pedido. E ser luz, ser sal, exige muita disciplina, empenho e dedicação. A questão 239 do Livro dos Espíritos fala: por que tão frequentemente na Terra os maus sobrepujam os bons? Por que os maus aparecem? Até no noticiário,
os maus predominam. Por quê? E aí, a resposta do Livro dos Espíritos, presa pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem se despertarem para o seu papel, preponderarão. Luther King falava: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Né? Então, eu tenho que ter dedicação, eu tenho que ter empenho, mas eu tenho que exercer meu papel de sal e luz. E olha que missão difícil. Eu tenho que ser sal e luz e ainda passar despercebido, por causa da humildade. Né? Então, hoje, no atual momento em que a gente se encontra de evolução, a gente ainda até tenta ser sal e luz, mas a gente quer aplauso. Menos mal. Pelo menos a gente está tentando. Né? Mas quanto mais a gente caminhar... Ontem foi aniversário do Divaldo. O Divaldo fez 98 anos. Né? Quando a gente pensa no Divaldo Franco, a gente fala, é luz. Né? O tanto que ele acolhe, que ele abraça, que ele acalma, que ele clareia. Ele é luz. Ele é sal, ele é luz. Chico, sal e luz. Chico teve todo esse processo encarnatório na Terra de sal e luz e quase que passou despercebido. Ele só não passou despercebido porque nós não deixamos. Mas por ele nunca quis esse reconhecimento terrestre que nós demos a ele. Porque ele foi de fato sal. Ele temperou, ele equilibrou, ele motivou e passou despercebido. Estamos aí, vivendo junto com o Divaldo, no mesmo país, na mesma época, um exemplo típico de um cristão que é sal e luz. E que não, né? E que não tem receio em marcar o tempo todo quem ele é. Que é o que essa pergunta nos faz, né? A gente tem que dar conta de se mostrar, de preponderar o bom, o bem em relação ao mal. E aí a gente tem esse poder do bem. Quando a gente fala lá de Gandhi, Jesus, Francisco de Chico Xavier, de São Francisco, de uma série de pessoas, espíritos que encarnaram, o que eles traziam de tão forte? O poder do bem. O bem tem um poder fantástico, fantástico. Então, quando nós nos reunimos numa casa e vibramos, essa vibração é capaz de equilibrar todo o entorno daquele momento. Quando a gente está em grandes encontros espíritas, né? Eu ia muito nos encontros espíritas de Belo Horizonte, da Associação Médica Espírita, aquele povão, todo mundo vibrando junto, né? A gente sabia que aquela vibração daquela casa, naquele momento, era capaz de equilibrar o entorno todo daquele evento. O poder do bem é enorme. Né? Então, Cristo confia em nós para o trabalho de regeneração da Terra. Nossa mensagem é forte quando nossas palavras se transformam em ação. Então, nos tornamos evangelho em ação. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações são elementos de indução influenciando os demais. Francisco de Assis falava assim: pregue o evangelho o tempo todo. E se precisar, você fala alguma coisa. O que ele estava querendo dizer com isso? Não fique no falatório. Evangelho de Cristo é ação. É caridade, é fraternidade, é clarear a vida do outro, é temperar a vida do outro, é motivar o outro. E a gente tem uma passagem do Vinha de Luz, que fala, que fazeis de especial? Porque quando Cristo termina o Sermão do Monte e fala, vós sois sal e luz do mundo, ele está querendo dizer, façam a diferença. Porque agora vocês já sabem, agora vocês já compreendem meus ensinamentos.
Então vão e façam diferente. E o Vinha de Luz nos convida exatamente a isso. Iniciados na luz da revelação nova da doutrina espírita, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos encarnados. Está mostrando para a gente que nós já compreendemos o processo reencarnatório, a pluralidade dos mundos, as leis doutrinárias, nós já temos esse entendimento. Em verdade, sabe que a vida prossegue além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo mais alto, que a dor é o estímulo das mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á o caminho, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres, mas sim uma missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? É um puxão de orelha para que a gente consiga assumir o nosso papel de sal e luz na terra. Que a gente seja de fato, ou pelo menos que a gente tente, de fato, ser sal e luz no mundo. Obrigada, gente. Boa noite.